Olá, estamos aqui em mais um Fique por Dentro e hoje vamos falar sobre os direitos da população idosa. Você sabia que é considerado idoso pessoas de 60 anos de idade ou mais? O processo de envelhecimento, ele é permeado por diversos aspectos: físicos, psicológicos, biológicos, social, cultural e econômico. Todos esses processos, eles interferem na participação social do idoso, no processo de efetivação dos direitos sociais e também no processo de envelhecimento. É necessário a compreensão da velhice e a reformulação de todo conceito já estabelecido, tendo em vista que esses fatores interferem e o entendimento desses processos. Os direitos da população idosa fazem parte de lutas históricas em busca de uma sociedade mais justa e igualitária, e busca enxergar os limites e as possibilidades dessa fase da nossa vida. Por muito tempo, o envelhecimento ele foi enxergado de forma negativa, como retrocesso, quando na verdade é necessário enxergar a totalidade e as capacidades desse processo de desenvolvimento. Tendo em vista que esse processo de envelhecimento ele está cada vez mais latente na realidade brasileira, se faz necessário o conhecimento de dois documentos. Hoje nós vamos conhecer dois documentos: a Política Nacional do Idoso, de 1994, e o Estatuto do Idoso, de 2003. A Política Nacional do Idoso ela é fruto de discussões e assembleias das Nações Unidas que debatiam sobre o processo de envelhecimento. Ela influenciou a legislação de diversos países, inclusive do Brasil. Essa política ela visa o enfrentamento da exclusão e da violência contra o idoso e busca assegurar a integridade, o atendimento, a autonomia do idoso nessa sociedade. Outro ponto que é trazido nessa política é o acesso ao benefício de prestação continuada, conhecido como BPC. Ele faz parte da proteção social básica, que está dentro do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Para ter acesso ao benefício de prestação continuada, não é necessário ter contribuído com a Previdência, porque ele é um benefício assistencial. O BPC, ele prevê um salário mínimo mensal para pessoas com deficiência e idosos que tenham 65 anos de idade ou mais, que tenham como comprovar que não possuem renda e a família também não detém essa renda. Agora, o segundo documento que vamos trazer é o Estatuto do Idoso, de 2003. O Estatuto do Idoso, ele assegura direito para pessoas de 60 anos de idade ou mais, como vimos, considerado pessoas idosas. Ele traz também questões de família, saúde, violência contra o idoso e de cuidado também. Esse documento, ele ainda prevê a participação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público para assegurar esses direitos. Sendo assim, se torna uma prioridade social o acesso do idoso à vida, à saúde, ao trabalho, ao lazer, educação, habitação, liberdade, dignidade, convivência familiar e comunitária. Outro conselho que auxilia na efetivação e na participação social com relação aos direitos dos idosos é o Conselho Nacional do Direito do Idoso. O primeiro ponto que vamos trazer com relação ao Estatuto do Idoso é o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. O segundo é a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. O terceiro é a destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção ao idoso. Em quarto lugar, é a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio com o idoso com as demais gerações. Essa troca intergeracional é de extrema importância.
Em quinto lugar, a priorização do atendimento do idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuem ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Aí entra uma questão de renda. Em sexto lugar, o estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais e sobre o envelhecimento. Em sétimo, a garantia de acesso à rede de serviços de saúde, como o SUS, por exemplo, e também o SUAS, que foi citado. Em oitavo, a prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Em nono, 50% de desconto em teatros, jogos, eventos culturais, shows, cinemas e outros eventos. Em décimo, prioridade no embarque e desembarque de trens, metrôs, aviões. Em 11º, é crime atos de violência contra as pessoas idosas, para a denúncia 181. Em 12º, vagas gratuitas nos transportes coletivos interestadual ou 50% de desconto, de acordo com a empresa. Em 13º, o transporte público gratuito é assegurado aos maiores de 65 anos de idade. Ainda é preciso ressaltar que entre os idosos, pessoas com mais de 80 anos têm prioridade no acesso de todos esses direitos. Agora, apresentamos de forma geral, esses direitos tanto da Política Nacional do Idoso quanto do Estatuto do Idoso. Vamos fazer algumas reflexões. Você já conhecia esses direitos? Você já vivenciou algum ato de violência ou exclusão contra o idoso? Como você tem contribuído com a população idosa à sua volta? Ocorre um grande processo de invisibilidade social que negligencia a efetivação dos direitos sociais e promove um processo de violência contra a pessoa idosa. Sem falar que o processo de envelhecimento ele varia de acordo com a realidade de cada um. Nesse período de pandemia, os idosos eles passaram por uma realidade atípica e isso os afastou do seu espaço de socialização e troca de saberes. Por isso, é de extrema importância o conhecimento dessas legislações e o acompanhamento da pessoa idosa. Por isso, cabe a cada um de nós ter um novo olhar sobre o envelhecimento e lutar cada vez mais para os direitos da população idosa. Esse foi mais um Fique por Dentro. Até mais!